Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que ressurgiu dentre os mortos, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração nessa noite. Que maravilha, meus irmãos, nesse findar de domingo de Páscoa, podemos estar aqui reunidos para adorar, cultuar e louvar a esse Deus tão bom, tão misericordioso, que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para viver aqui entre nós, para morrer naquela cruz, derramar seu precioso sangue por cada um de nós, mas também para ressurgir no terceiro dia, nos dá o privilégio de vivermos uma vida eterna, e levou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos novamente ter livre acesso a Deus, ao nosso Pai bondoso. Eu queria que nessa noite nós começássemos esse culto, agradecendo a Deus por Jesus Cristo. Talvez você tenha inúmeros motivos para agradecer nessa noite, mas eu queria que hoje, agora, nesse momento, você se concentrasse em agradecer por Jesus Cristo ter vindo à terra, morrido por cada um de nós e ressuscitado, e hoje Ele vive, e hoje Ele é um Deus atuante na nossa vida, meus irmãos. Ele é um Deus que vive e continua nos guiando como um bom pastor, guiando suas ovelhas por esse mundo. Queria que você agradecesse através de uma oração. Faça uma oração agora de gratidão, de louvor a Deus pela vida de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Pai, porque há mais de 2000 anos o Senhor mandou aqui, Pai, na terra, para viver entre nós o seu bem mais precioso, Jesus Cristo, Pai. Obrigado porque através dele nós temos vida eterna. Obrigado porque através dele, Pai, nós temos vida abundante, Pai. Obrigado porque ele levou sobre si os nossos pecados e nós somos perdoados, Pai. Estamos justificados perante o Senhor, Pai. Obrigado. Obrigado porque através de Jesus Cristo nós vemos o teu imenso e incondicional amor por cada um de nós, Pai. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos. Louvado seja o teu nome por Jesus Cristo, Pai. Obrigado porque Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E se estamos aqui hoje, é graças a Ele, Pai. Se estamos aqui cultuando, adorando, ouvindo a sua voz nessa noite, é graças ao sacrifício maravilhoso e bendito de Jesus Cristo naquela cruz. Obrigado, meu Deus. Continue conosco durante esse tempo de culto. Fale poderosamente a cada coração daqueles que estão ouvindo aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos agora louvar o nosso Deus através de uma canção, através de um hino. É um hino muito conhecido e é um hino que exatamente fala desse presente que Deus nos deu, que foi Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e nos perdoar. Vamos cantar esse hino com alegria. Não sei onde você está agora, mas cante comigo agora nesse momento. Vamos louvar a Deus juntos, mas louve com alegria. Hoje é um dia de alegria, meus irmãos, porque foi o dia que Jesus venceu a morte, ressuscitou para nos dar vida e vida abundante. Vamos cantar esse hino, meus irmãos? Ele vive.
está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Pai, obrigado por Jesus Cristo na nossa vida, Pai. Obrigado que o Senhor mandou o seu Filho para nos salvar, nos perdoar. E é por causa dele que hoje nós temos esperança. É por causa dele que hoje nós podemos olhar para o futuro e ver um futuro com o Senhor novamente. Porque Jesus veio para nos aproximar, para ser um mediador entre a humanidade caída e ao Deus Santo, que é Tu, Pai. Obrigado porque o Senhor mandou Jesus Cristo para nos salvar. Nós te louvamos e bendizemos o seu nome eternamente por causa disso, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Queria agora ir para a palavra de Deus. Queria te convidar agora a abrir no Evangelho de João. João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 15 ao 22. João, capítulo 21, do versículo 15 ao 22. Que maravilha, podemos ter acesso à palavra de Deus, meus irmãos. Essa palavra tão rica e eficaz na nossa vida. Essa palavra que nos instrui, que nos orienta, nos guia durante toda a nossa vida, nos ajuda a resolver várias demandas da nossa vida. É a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus, meus irmãos, a cada dia. Aproveite esses dias de quarentena e ore, e também leia, reflita, medite na palavra de Deus, em nome de Jesus. João, capítulo 21, do versículo 15 ao 22. Mas antes de fazer a leitura, eu vou falar sobre o contexto desse texto que nós vamos ler. Jesus, meus irmãos, quando ele foi preso pelos soldados, ele foi levado para ser interrogado. E nesse momento, os discípulos se dispersaram. A maioria estava com medo do que poderia acontecer com eles também, porque eles viram ali o Mestre, Jesus Cristo, sendo preso. E muitos deles talvez esperavam que Jesus não seria preso daquela forma, porque Jesus era poderoso. Eles talvez esperavam que Jesus ia reagir, fazer alguma coisa, mas ele não seria preso. Mas Jesus foi preso, e a maioria dos discípulos desse momento se dispersou. Porém, um ficou olhando de longe tudo aquilo que acontecia com Jesus. E esse discípulo era Pedro, nosso amigo, nosso conhecido Pedro. Pedro de longe observava o que acontecia com Jesus. Porém, onde ele estava, sempre tinha um grupo de pessoas que olhavam para ele e interrogavam. Falou: você não é aquele que andava com Jesus? Com aquele lá que está sendo preso? E ele negava. Toda vez que alguém falava isso com ele, ele negava. E ele fez isso por 3 vezes. Nós conhecemos a história. Pedro negou Jesus por 3 vezes, meus irmãos. Porém, ao fazer isso, olhando para Jesus e Jesus olhando para ele, o seu coração se encheu de tristeza, de amargura, meus irmãos, ao ponto de levar a Pedro a fraquejar na sua fé, a abandonar a sua vocação e o seu chamado para ser um discípulo de Jesus. E logo em seguida, um pouco antes desse texto que nós leremos, no começo do capítulo 21, nós vemos aqui Pedro, e não somente Pedro, mas os outros discípulos, ao verem Jesus, que Jesus havia morrido naquela cruz, ele
depois ele se volta para o trabalho que ele fazia antes de ser chamado como discípulo, que era o de pescar peixes. Então Pedro e alguns dos discípulos voltam à sua velha vida. Ao invés de agora serem pescadores de homens, eles voltaram a ser pescadores de peixes, porque a sua fé, a sua esperança em Jesus Cristo tinha esfriado. Jesus já tinha aparecido para alguns discípulos, porém, até mesmo para esses, eles ainda estavam fraquejando na fé, eles estavam fracos, eles estavam desanimados e voltaram a ver sua vida velha, sua antiga vida. Então Jesus, ressurreto, Jesus vivo, foi ao encontro desses homens para restaurar a vida, a fé, a esperança desses homens, meus irmãos. E aí começa o texto. Enquanto Jesus via esses homens lá num barco pescando, e durante a pesca, Jesus ainda mostrou para qual lado eles deveriam jogar a rede para pegar peixes. Eles jogaram a rede, pegaram muitos peixes, e no momento que esse homem na praia falou isso para eles, Pedro já identificou que era Jesus Cristo, que estava à beira da praia. Então ele estava sem camisa, sem roupa, ele colocou sua roupa e foi ao encontro de Jesus na praia. E nós vemos que ali Jesus restaura, meus irmãos, restaura não somente a vida de Pedro, o seu chamado, sua vocação, mas também de todos aqueles outros discípulos que estavam com medo, desanimados e aflitos por tudo aquilo que havia acontecido, ao ponto de voltarem a viver a velha vida, por desesperança, por desânimo. E aí, Jesus, comendo com esses homens na praia, ele conversa com eles e ele questiona e interroga Pedro novamente, a fim de restaurar sua vida. E aí vamos para o texto. João 21, do versículo 15 em diante, até o 22. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Somente até aqui, meus irmãos. Nós vemos aqui, meus irmãos, um momento de restauração de vidas, meus irmãos. A gente vê aqui nesse texto o momento onde Jesus, ressurreto, Jesus vivo, Jesus que havia ressuscitado, se vai até Pedro e aqueles outros discípulos que tinham se entristecido tanto com o acontecido, que tinham voltado a viver a velha vida de pescar peixes. Então Jesus vai até eles. Não foram eles que foram até Jesus, mas Jesus foi até esses homens, e principalmente até Pedro, para restaurar a sua fé, meus irmãos. No momento em que Pedro viu Jesus sendo preso e ele o negou, eu creio que não somente Pedro negou
a Jesus naquele momento, mas Pedro negou sua própria fé, porque ao ver Jesus sendo preso e falar que não conhecia Jesus, Pedro estava mostrando para ele mesmo, estava negando para ele mesmo a sua própria fé, porque ele tinha acompanhado Jesus durante toda a sua vida, durante todo o tempo que Jesus esteve aqui. Pedro estava com ele, Pedro comeu junto, Pedro viu Jesus ensinando, ouviu os ensinos de Jesus, viu Jesus fazendo milagres e prodígios. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, o Messias enviado para nos salvar. Porém, no momento que viu Jesus preso, ele deixou sua fé de lado, ele negou a sua própria fé. Então Jesus volta, meus irmãos, para restaurar a fé de Pedro. E Jesus aparece a ele. Quando Jesus vai ao encontro de Pedro, Jesus tem a intenção de restaurar nele a fé. Pedro estava desanimado, por isso que ele tinha voltado a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Pedro estava desanimado com aquela vida, porque agora não tinha mais presente, ele é a referência de Jesus na vida dele. Então Pedro também estava muito desanimado. Jesus volta para restaurar o ânimo de Pedro, meus irmãos. E eu vejo que Jesus, ele não somente com Pedro ele faz isso, mas ele faz isso conosco hoje. Quantas vezes a nossa fé não fica abalada por várias coisas? Talvez a tribulação, os acontecimentos dos últimos tempos têm nos tirado a nossa fé, têm nos desanimado, dá a impressão que Jesus não está aqui, agindo na nossa vida, assim como Pedro achou. Parece que Jesus, ele morreu e não ressuscitou, parece que ele não vive. E a nossa fé, ela fica fraca, ela fica abalada, e a gente começa a viver com falta de fé, com pouca fé. Mas Jesus, ele vem, meus irmãos, da mesma forma que ele restaurou a fé de Pedro, ele vem restaurar a nossa fé. Talvez você esteja hoje aí nesse momento de quarentena, nesse momento difícil, passando por alguns problemas, passando por várias aflições, e talvez a sua fé tenha se esfriado. Talvez por você não estar podendo congregar com os irmãos, estar vindo na igreja, estamos todos juntos aqui, por mais que estamos nos falando por vídeo, não é a mesma coisa, e talvez isso tenha esfriado a sua fé, meus irmãos. Mas creia que Jesus, ele ressuscitou para restaurar a nossa fé, meus irmãos. Ele voltou aqui até a terra para restaurar a fé de Pedro, e ele está vivo e vai restaurar a nossa fé também. Creia nele, meus irmãos, creia, peça, ore para que ele fortaleça a sua fé, para que ele te reanime. Talvez você esteja desanimado. Eu tenho falado com alguns irmãos, e alguns irmãos, talvez por esse momento de quarentena, estão se sentindo meio desanimados. A gente tem orado junto, tem conversado, mas não se deixe abater, meus irmãos. Jesus, ele continua presente, mesmo a gente estando juntos, congregando juntos, cultuando juntos. Jesus, ele continua presente, e ele está aqui para restaurar e revigorar o nosso ânimo. Peça a ele, ânimo redobrado, ele vai te dar. Ele está aqui, ele está vivo, ele vai restaurar também o seu ânimo. E eu vejo aqui, meus irmãos, que Jesus, ele vem restaurar também a vocação, o chamado de Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus, e quando ele negou Jesus naquele momento, ele também negou a sua vocação. Ele estava negando que ele era um discípulo de Jesus. Por isso que ele foi viver a vida antiga de novo. Mas aqui Jesus vem e faz 3 perguntas para Pedro. 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E eu vejo que aqui Jesus está curando, restaurando, meus irmãos, as memórias de Pedro, o coração de Pedro. Porque Pedro, no momento que ele negou Jesus por 3 vezes, ele ficou com o coração amargurado, entristecido. Porém, Jesus, ele faz questão de fazer 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Para cada pergunta eu vejo que Jesus estava querendo anular cada uma das negações que Pedro fez a ele no momento da crucificação, meus irmãos. Jesus estava interessado em curar e restaurar a vida de Pedro por completo, meus irmãos. O coração de Pedro e também a sua vocação como discípulo. E como nós também, meus irmãos, Jesus, ele quer restaurar nosso coração. Muitas vezes nós estamos com o coração entristecido, um coração desanimado, um coração abatido, angustiado, amargurado. Jesus, ele veio e ressuscitou para restaurar o nosso coração, meus irmãos, para nos dar força, para nos dar esperança, meus irmãos. Jesus, a ressurreição de Jesus precisa gerar em nós, como eu disse na escola dominical, gerar esperança em nós. E ele veio para nos restaurar, meus irmãos. Ele veio para restaurar toda a humanidade.
E cada um de nós faz parte dessa humanidade, meus irmãos. Ele veio para transformar a humanidade caída, levar essa humanidade de novo até Deus, a olhar para Deus. E é isso que Ele quer fazer com a minha vida e com a sua vida, meus irmãos. E eu vejo aqui que ao perguntar, Pedro responde por 3 vezes. E sempre Jesus, nas respostas de Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então ele dava uma missão para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Aqui Jesus estava restaurando o chamado e a missão de Pedro aqui nessa terra. Eu vejo que Ele faz isso conosco hoje. Pedro foi um grande homem, um homem que cuidou da igreja de Cristo e amou de tal forma que chegou a morrer como Jesus morreu, numa cruz. De tanto que ele amou esse mestre Jesus, e tanto que ele amou o seu chamado e a sua vocação. E que nós possamos também, meus irmãos, assim como Pedro, termos a nossa vocação e o nosso chamado restaurado. Talvez isso se perdeu com o tempo. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, meus irmãos. E que nessa noite, Jesus, nosso Jesus ressurreto que vive, Ele vem restaurar isso na sua vida. Ele tem um propósito para nós como igreja, Ele tem um propósito para a sua vida também. Ele te chamou para ser pescador de homens, assim como Ele chamou aqueles discípulos. Que nós possamos viver isso na nossa vida, meus irmãos, que nós possamos proclamar o Evangelho desse Deus vivo para todas as pessoas com quem nós nos depararmos durante toda a nossa vida, durante todos os lugares que nós estivermos, meus irmãos. Jesus veio para restaurar a nossa vocação e o nosso chamado. E Jesus, por 2 vezes disse, no versículo 19, disse para Pedro: segue-me. E lá no versículo 22, ele termina falando também: segue-me. E essa é a ordem de Jesus, meus irmãos, Jesus ressurreto que vive. Seguir a Jesus, essa é a ordem para nós. Siga a Jesus, meus irmãos, durante toda a sua vida. Nosso Deus, Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está à frente de nós como rebanho. Basta a nós, como rebanhos de Cristo, segui-lo, porque Ele é o bom pastor. Ele vai nos levar por caminhos seguros, caminhos perfeitos, talvez caminhos que tenham dificuldades, mas Ele está junto de nós, meus irmãos. E Ele vai cuidar de nós durante todo o tempo, durante toda a nossa caminhada cristã. Creia, e por causa que Ele está vivo, pelo motivo dele estar vivo, nós podemos ter esperança, meus irmãos. Ter esperança de uma vida abundante, de uma vida que dê frutos, meus irmãos, aqui na terra. Nós precisamos dar frutos. E tudo isso só é possível porque Jesus veio, ressuscitou e veio aqui para restaurar a nossa vida e nos levar de novo a servir ao nosso Deus e a glorificar Ele com todo o nosso ser, meus irmãos. Que isso possa encher o seu coração, que isso possa encher a sua vida, que isso possa encher a sua semana, que essa mensagem da ressurreição de Cristo e que Ele veio para restaurar, não fique somente no dia de hoje, no dia da Páscoa, mas que ela perdure no seu coração, que ela fique gravada no seu coração por todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, meus irmãos. Jesus veio para restaurar a nossa vida, restaurar o seu coração, restaurar a sua fé, restaurar a sua vocação e o seu chamado, meus irmãos. Creia nisso poderosamente e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos? Senhor, obrigado porque o Senhor enviou Jesus e o enviou para restaurar a humanidade, Pai. Obrigado porque naquela cruz o Senhor nos redimiu. Pessoas, ou a humanidade caída, pecadora, o Senhor nos purificou com o sangue maravilhoso e puro de Jesus Cristo, Pai. E obrigado porque Ele não ficou morto naquela cruz, Ele não permaneceu morto, mas Ele ao 3º dia ressuscitou. E Ele ressuscitou e está vivo. E é um Deus presente que vem restaurar, Pai, continuar restaurando as nossas vidas. Obrigado porque Ele restaura o nosso coração, Pai. Obrigado porque quando o nosso coração está abatido, desanimado, Ele vem com todo o seu amor, Ele nos restaura, nos traz para perto dEle novamente, Pai. Obrigado porque Ele restaura a nossa fé. Quando estamos duvidando, desacreditados de seguir na caminhada cristã, Jesus vem e nos fortalece a nossa fé, se mostrando que é um Deus atuante, um Deus presente na nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado porque Jesus também restaura a nossa vocação, restaura o nosso chamado, aquilo pelo qual nós somos chamados, para ser discípulos Teus e também para Te servir aqui nessa terra, proclamando as boas novas de salvação, Pai. Obrigado. Senhor, tome conta dos meus irmãos que estão em casa. Senhor, tome conta de cada coração, aqueles que estão desanimados. Senhor, dê ânimo redobrado, Pai, em nome de Jesus.
Aqueles que estão desesperançosos, Senhor, dê esperança, em nome de Jesus. Aqueles que estão tristes, que eles possam ter a alegria do Senhor, que a tua alegria possa ser a força de cada um deles, Pai. Nos abençoe, continue conosco, ministra o nosso coração durante toda essa semana, em nome de Jesus, e proteja cada um dos meus irmãos que estão em casa, que eu te peço e te agradeço, em nome maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo, nosso Deus vivo, em nome dele, amém. Amém, meus irmãos, que maravilha, que Deus possa te abençoar, te dar uma semana repleta de bênçãos, de proteção, e que Ele possa te usar poderosamente também durante essa semana, que coisas extraordinárias possam ser feitas por Ele através da sua vida nessa semana. Fiquem com Deus e agora recebam a bênção do Senhor. Meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, com o amor de Deus, nosso eterno e bondoso e misericordioso Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, e um grande abraço. Fiquem na paz.